Tem dias em que o peso não é físico, mas a gente sente como se estivesse carregando algo invisível. Você acorda sem motivo aparente com o coração inquieto, ou sente um cansaço que não combina com o que viveu no dia anterior. Parece que tem alguma coisa no ar. E às vezes, tem mesmo. A gente não percebe, mas vai se conectando com influências que não nos fazem bem. Às vezes é um lugar que a gente frequenta, outras vezes é uma pessoa que chega cheia de palavras bonitas, mas com uma energia que nos drena. Tem também aquele momento em que, sozinhos com nossos pensamentos, começamos a alimentar medos, culpas e lembranças que deveriam ter sido deixadas para trás. É nesses momentos que a alma pede socorro, mesmo em silêncio. Eu lembro de uma história que sempre me toca. Uma mulher, já de idade, me contou que toda vez que sentia uma angústia forte, daquelas que chegam do nada e apertam o peito, ela ia até um cantinho da casa onde mantinha uma imagem de São Miguel Arcanjo. Era simples, só uma pequena estátua sobre uma toalha branca, com uma vela meio gasta ao lado. E ela dizia assim, em voz baixa, mas firme: São Miguel, meu guardião, vem comigo agora. Me defende de tudo que eu não vejo. Se tem algo tentando me ferir, corta com tua espada. Se tem escuridão ao meu redor, ilumina com tua presença. Me cobre com tuas asas e me leva para onde só a luz de Deus possa me alcançar. Ela contava que, depois disso, deixava a vela queimar um pouco, respirava fundo e sentia a casa mudar. Como se o ar ficasse mais leve, como se algo tivesse ido embora. A verdade é que São Miguel não precisa de grandes rituais. Ele vem quando você chama com o coração sincero. É como se dissesse, eu tô aqui, só me pede. Ele não invade, ele respeita. Mas no momento em que você pede proteção, ele entra com força, com espada em punho, e limpa o caminho. E não é sobre ter medo do que está ao redor. É sobre lembrar que você não está só. Quando você sente que tem algo errado, confia no seu instinto, e pede ajuda do alto. A fé, quando é verdadeira, move forças que a gente nem entende. E quando essa fé é direcionada a um ser tão poderoso quanto São Miguel, pode ter certeza, o mal não permanece. Nem sempre o mal se apresenta de forma clara. Na maioria das vezes, ele vem disfarçado, em conselhos bem intencionados que nos desanimam, em amizades que aos poucos nos afastam do que somos, ou até em hábitos que parecem inofensivos, mas nos enfraquecem por dentro. E é por isso que, mais do que proteção, a gente precisa de clareza. Ver com os olhos é fácil. Mas enxergar com o coração, com discernimento, isso é outra coisa. E para isso, a gente precisa pedir. Porque tem hora que estamos tão envolvidos nas situações, tão imersos nas emoções, que não conseguimos diferenciar o que é luz e o que é sombra. Uma vez, ouvi um relato de um rapaz que estava vivendo um relacionamento complicado. Não era abusivo de forma óbvia, mas era desgastante, ele se sentia diminuído, sem energia. E toda vez que pensava em terminar, surgia uma voz dentro dele dizendo que era apenas uma fase, que talvez fosse coisa da cabeça dele. Até que um dia, em um momento de desespero, ele parou, fechou os olhos, e fez uma prece curta, mas poderosa. Senhor, se isso é bom para mim, me mostra. Mas se não for, tira o véu dos meus olhos. Me mostra a verdade, por mais que doa. Me dá coragem para ver. Nos dias seguintes, ele começou a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Palavras carregadas de desprezo, atitudes manipuladoras, o jeito como ele se encolhia só para evitar conflitos. Aquilo que estava escondido se tornou claro, como se uma luz tivesse sido acesa dentro dele. E foi só então que ele conseguiu se afastar de verdade. Essa é a importância de pedir discernimento. Porque o mal não grita, ele sussurra. E só com a ajuda de Deus, com a presença do Espírito Santo, a gente consegue silenciar o barulho do mundo e ouvir a verdade da alma. Então, quando sentir dúvida, confusão, ou aquela sensação de estar andando em círculos, fala com fé. Senhor, me dá olhos que enxerguem além das aparências. Me ajuda a sentir quando algo não vem de ti. E se eu estiver me enganando, me mostra com amor, mas com firmeza. Porque ver a verdade, mesmo que machuque no começo, é o que nos liberta. E Deus nunca nega luz a quem pede com o coração aberto.
Tem momentos em que o que a gente mais precisa não é que tudo ao redor mude, mas que a gente fique de pé por dentro. Porque às vezes o problema não é o que vem de fora, é o quanto a gente está enfraquecido aqui dentro, no coração, na mente, no espírito. Quando falta força na alma, até o menor desafio parece um gigante. E é justamente nesses momentos que a presença de São Miguel Arcanjo pode fazer toda a diferença. Ele não é só o guerreiro que luta por nós, ele é também aquele que nos levanta, que nos reveste de força, que nos lembra de quem somos quando estamos quase esquecendo. Tem uma história que me contaram certa vez, de uma mulher que estava passando por uma depressão profunda. Ela dizia que não conseguia nem mais rezar. Sentia que as palavras travavam na garganta. Mas um dia, alguém disse para ela, se não conseguir falar, só pensa em São Miguel. Imagina ele do seu lado, firme, com aquela espada de luz, te defendendo do que você não consegue nem nomear. E ela começou a fazer isso. No silêncio do quarto, deitada na cama, ela fechava os olhos e só pensava: São Miguel, fica aqui comigo. Me ajuda a levantar. Me dá a tua força. Com o tempo, aquilo virou uma conversa diária. Aos poucos, ela foi se sentindo mais firme. Começou a reagir, a se mover, a sair da sombra. Não foi de uma hora para outra, mas ela dizia que sentia como se ele estivesse ali, em pé ao lado dela, segurando sua mão invisível, dizendo: Você vai levantar. Eu tô com você. E é isso que São Miguel faz por nós. Ele não só afasta o mal. Ele nos fortalece para que possamos resistir. Ele luta fora, sim, mas também luta dentro da gente, contra o desânimo, contra a culpa, contra aquela voz que diz que a gente não vai conseguir. Quando você sentir que está sem forças, não tenta ser forte sozinho. Fala com ele. Pode ser assim. São Miguel Arcanjo, guerreiro do céu, eu preciso de ti. Eu tô cansado, tô me sentindo pequeno diante das lutas da vida. Venha ao meu encontro, fortalece meu espírito, renova minha coragem. Se eu não tiver forças para lutar, luta por mim. Se eu cair, me levanta. Me cobre com tua luz e não me deixe esquecer que eu sou filho de Deus. Às vezes, só de sentir essa presença ao nosso lado, a gente se lembra que não está sozinho. E mesmo que tudo ainda pareça difícil, algo dentro da gente muda. Uma paz discreta se instala, uma chama acende, e aos poucos, a alma se ergue. E o mal não resiste à presença de São Miguel. Tem situações que não dá para explicar com palavras. Você entra num ambiente e sente um aperto no peito. Conversa com alguém, mesmo sorrindo, sai com uma sensação estranha, como se algo tivesse sido tirado de você. Ou, de repente, pensamentos negativos começam a surgir do nada, com uma força que não parece sua. Isso tudo pode ser sinal de que você está carregando energias que não são suas, ou que se ligou, sem querer, a coisas que te puxam para baixo. E quando isso acontece, não adianta só pensar positivo ou tentar ignorar. O mais importante é romper com essas influências. E ninguém é mais poderoso nessa luta do que São Miguel Arcanjo. São Miguel é o arcanjo que, lá no céu, enfrentou e expulsou as trevas. Ele não hesitou diante do mal, ele foi direto, firme, sem medo. Ele representa a autoridade de Deus contra tudo que oprime, engana, enfraquece. E quando a gente se sente envolvido por algo que não consegue nomear, ele é quem pode cortar esses laços com a espada da verdade e da luz. Tem uma mulher que me contou que, por muito tempo, se sentia presa a uma situação do passado. Um relacionamento que já havia terminado, mas parecia que ainda a dominava. Mesmo longe da pessoa, ela sentia que havia algo a ligando ali, como um fio invisível. Sentia raiva, tristeza, culpa, tudo ao mesmo tempo. E foi numa dessas noites de desespero silencioso que ela, chorando, pediu: São Miguel, corta isso de mim. Eu não quero mais carregar o que não me pertence. Me liberta. Ela disse que foi como soltar um peso que ela nem sabia que ainda estava segurando. Não foi mágica, mas foi libertador. Ela entendeu que às vezes o que nos prende não é o que os outros fazem, mas o que a gente permite que permaneça. São Miguel pode ser invocado exatamente para isso: quebrar amarras,
cortar ligações energéticas ruins, afastar o que está te sugando sem que você perceba. Você pode falar com ele com a alma aberta, mais ou menos assim. São Miguel Arcanjo, guerreiro de Deus, corta agora todo o laço que me prende ao que é tóxico. Rompe com tua espada toda energia pesada, toda inveja, todo pensamento ruim, toda palavra maldita que lançaram sobre mim. Se algo me liga ao passado, se algo me prende ao medo, corta. Que só a luz de Deus permaneça em mim. E depois disso, respira. Fica em silêncio um pouco. Imagine, se quiser, São Miguel ao seu lado, cortando com sua espada tudo aquilo que te limita. Não precisa ver com os olhos. Só sente com o coração. Ele age. Ele limpa. Ele quebra. E o que era pesado, vai ficando mais leve. Depois de pedir proteção, clareza, força e libertação, chega o momento mais difícil, mas também o mais bonito, entregar. E não é aquela entrega de desistir. É a entrega de quem diz, eu fiz o que pude. Agora, confio. É parar de lutar com as próprias mãos e deixar que o céu tome a frente. É dizer com fé, São Miguel, cuida do que eu não consigo mais carregar. A verdade é que a gente vive tentando controlar tudo. A gente quer entender o porquê de cada coisa, quer prever, quer garantir. Mas tem situações que fogem das nossas forças. Tem dores que não se resolvem com explicações. E tem batalhas que só podem ser vencidas quando entregues nas mãos certas. E é aí que entra São Miguel Arcanjo mais uma vez, não como guerreiro que empunha a espada, mas como aquele que nos conduz de volta à luz, quando já estamos cansados de tentar sozinhos. Te conto uma cena que vi e nunca esqueci. Uma senhora, ajoelhada em uma igreja vazia, com uma vela acesa aos pés da imagem de São Miguel. Ela não falava nada. Apenas chorava em silêncio. Quando terminou, fez o sinal da cruz e disse baixinho: Tá nas tuas mãos agora, Miguel. Faz o que eu não consigo. Me guia para onde eu não sei mais ir. Aquilo me ensinou muito. Porque confiar é isso. É se permitir descansar no meio da tempestade. É aceitar que você não tem todas as respostas, mas sabe que está sendo guiado. É fechar os olhos e saber que alguém está ao seu lado, espada em punho, afastando o que você nem vê. Se você sente que já tentou de tudo, se o coração está cansado, se o caminho parece escuro, fala com ele. Não precisa ser bonito, nem decorado. Só seja verdadeiro. Você pode dizer algo assim: São Miguel Arcanjo, eu entrego minha vida, minhas lutas, meus medos, nas tuas mãos. Leva até Deus tudo o que eu não sei mais como resolver. Me guia pelos caminhos da luz, me protege dos atalhos da ilusão, e fortalece minha fé quando eu vacilar. Que a paz de Deus me cubra agora. Que eu ande seguro, mesmo sem saber o que vem pela frente. E depois disso, respira. De verdade. Solta o controle. Confia. São Miguel não falha. Ele entra onde há escuridão e transforma em luz. Ele fecha portas que te ferem e abre caminhos que você nem sabia que existiam. E quando você entrega, de verdade, algo muda. Porque a confiança sincera é como uma chave invisível que abre todas as portas certas. Então, meus amigos, depois de tudo o que falamos, fica claro que São Miguel Arcanjo não é apenas um protetor, mas um verdadeiro guia, disposto a nos ajudar a quebrar correntes, fortalecer o espírito e nos conduzir de volta à luz quando tudo parece desmoronar. Ele é aquele amigo invisível que, ao nosso lado, luta e nos mantém firmes nas batalhas da vida. Lembre-se, sempre que precisar, basta chamar. São Miguel está pronto para ouvir e agir, basta ter fé e abrir o coração. E, acima de tudo, entregar com confiança, sabendo que a proteção divina nunca nos abandona. Se você sentiu que esse conteúdo tocou seu coração, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. Curta, comente abaixo sua experiência com São Miguel Arcanjo ou algo que tenha tocado você nesse vídeo. Sua interação é super importante para que mais pessoas possam receber essa mensagem de fé e proteção. E, claro, compartilhe com alguém que você sabe que vai precisar dessas palavras hoje. A luz de São Miguel é para todos. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz e a proteção divina acompanhem cada um de vocês.